Você está fazendo tudo certo. Você tem um bom emprego, conseguiu a promoção, comprou a casa, dirige um carro confiável, está contribuindo para o seu 401k. No papel você está vencendo. Então, por que sente que a sua vida está desmoronando? Por que continua sentindo que todo mundo está à sua frente? Esse sentimento não é paranoia, é reconhecimento de padrões. Porque exatamente as coisas que disseram que o fariam ter sucesso, a casa, o carro, o estilo de vida que indica que você chegou lá, são as mesmas coisas que estão esgotando você silenciosamente. Não de forma óbvia, nem dramática, mas de maneira constante, mês após mês. Até que um dia você levanta a cabeça e percebe que esteve correndo em uma esteira que acelera lentamente, enquanto você continua no mesmo lugar. 74% dos americanos têm algum arrependimento financeiro. O maior arrependimento para as pessoas entre 40 e 50 anos é não ter economizado para a aposentadoria cedo o suficiente. Mas aqui está o que ninguém diz. A maioria dessas pessoas não deixou de economizar por ser irresponsável. Deixaram de economizar porque caíram em armadilhas que pareciam boas decisões na época. Armadilhas nas quais todos ao seu redor estavam caindo. Armadilhas que pareciam progresso quando, na verdade, eram areia movediça. Vou guiá-lo pelas armadilhas financeiras que prendem as pessoas na faixa dos 30 e 40 anos. Não as óbvias, como dívidas de cartão de crédito ou apostas. As silenciosas, aquelas que se disfarçam de vida adulta responsável. Aquelas que provavelmente estão afetando você agora mesmo sem que perceba totalmente. Isso não é um conselho financeiro. Não conheço a sua situação, mas sei que entender essas armadilhas é o primeiro passo para evitá-las, ou para sair delas, se você já caiu. Vamos começar com a primeira armadilha, e é uma das grandes. A armadilha de comprar uma casa mais cara do que você pode pagar. Eu sei o que você está pensando. Não sou idiota. Minha hipoteca foi pré-aprovada. O banco disse que eu podia pagar. Mas aqui está o problema com essa lógica. A definição de acessível do banco não tem nada a ver com a sua vida real. Quando um credor pré-aprova uma hipoteca, ele está calculando o valor máximo que você tecnicamente pode pagar sem entrar em inadimplência imediatamente. Eles não levam em conta as despesas com a creche. Não levam em conta o fato de que você quer sair de férias de vez em quando. Não levam em conta a economia para a aposentadoria, nem a criação de um fundo de emergência. Eles calculam com o que você pode sobreviver, não com o que pode prosperar. De acordo com o monitor de acessibilidade de propriedade de moradia do Fed de Atlanta, ser proprietário de uma casa de preço médio consome agora quase 48% da renda da família média. Isso é quase metade de tudo o que você ganha destinado a uma única despesa. A definição tradicional de moradia acessível diz que você não deveria gastar mais de 30%. Nós ultrapassamos isso de longe, e a coisa piora. Quase 75% das famílias americanas não podem pagar por uma casa nova de preço médio em 2025. As famílias que ganham $100 mil, o que parece muito, só podem pagar por 37% das propriedades à venda. Compare isso com 2019, quando com a mesma renda era possível ter acesso a 65% das propriedades. Em 6 anos, as opções para as famílias de renda média foram reduzidas quase pela metade. Isso é o que acontece quando você se esforça ao máximo para comprar a maior casa. Você é aprovado para 400 mil. A casa é linda, tem o quarto extra, a cozinha bonita, o quintal onde seus filhos podem brincar. Mas depois da hipoteca, dos impostos sobre a propriedade, do seguro, da manutenção e das contas de consumo, não sobra nada. Você é rico em propriedades e pobre em liquidez. Cada despesa inesperada se torna uma crise. Cada mês parece apertado. Você não consegue economizar, não consegue investir. Está apenas sobrevivendo. A decisão correta é comprar significativamente abaixo do que foi aprovado, talvez 70% da sua aprovação máxima. Isso deixa margem para todo o resto.
contribuições para a aposentadoria, economias de emergência, cuidados com as crianças, o custo real de viver a sua vida. Uma casa menor com margem financeira supera uma casa maior com estresse financeiro a qualquer momento. A segunda armadilha é uma na qual quase todo mundo cai. A armadilha é a prestação do carro. A prestação mensal média de um carro novo em 2026 é de $772. Não é um erro de digitação. Mais de $700 por mês apenas para transporte. E aqui está a parte assustadora. Mais de 20% dos compradores de carros novos estão agora se comprometendo com pagamentos mensais de mais de $1.000. 22% dos mutuários estão contratando empréstimos de 84 meses apenas para que esses pagamentos sejam administráveis. 7 anos de pagamentos por um ativo que se deprecia. Deixe-me mostrar o que isso realmente custa. Se você está pagando $750 por mês por um carro, são $9.000 por ano. Ao longo de um empréstimo de 6 anos, você pagará $54.000. Mas o carro valerá talvez entre $15.000 e $20.000 quando terminar. Você perdeu $35.000 com a depreciação. E isso antes de levar em conta o seguro, que tem uma média de outros $225 por mês para a cobertura total, além de gasolina, manutenção e reparos. Agora, imagine-se, em vez desse pagamento de $750 pelo carro, você comprasse um carro usado confiável por $15.000 à vista ou o financiasse em 3 anos a $300 por mês. A diferença, $450 por mês, investida em um fundo de índice com um rendimento médio de 8% durante 30 anos, cresceria para mais de $670.000. Cada carro caro que você compra é uma troca. Você está trocando riqueza futura por conforto presente. A escolha é sua, mas faça-a conscientemente. Entenda do que você está abrindo mão. A armadilha do carro é especialmente perigosa na faixa dos 30 e 40 anos, porque é quando a renda aumenta e a inflação do estilo de vida entra em jogo. Você conseguiu um aumento, então melhora o carro. Foi promovido, então merece o modelo mais bonito. Seu vizinho comprou um SUV novo, então o seu parece antiquado. Essas pressões são constantes e sutis e esgotam a riqueza silenciosamente. A terceira armadilha são os cuidados com as crianças. E esta é brutal porque muitas vezes não há como evitá-la. O custo médio de uma creche nos Estados Unidos ultrapassa os $17.000 por ano para um bebê. Em estados caros como Massachusetts ou Washington, D.C., ultrapassa os $24.000. Para 2 crianças, um bebê e uma criança pequena, as famílias pagam em média $28.000 por ano em nível nacional. Em alguns estados, isso é mais do que o aluguel. Os pais entrevistados pelo Kerry relatam que os cuidados infantis consomem cerca de 20% da renda de suas famílias. Se somarmos a isso outros custos com cuidados de pais idosos, animais de estimação e ajuda doméstica, a família média gasta 37% de sua renda em despesas relacionadas a cuidados. Isso cria uma pressão devastadora justamente durante os anos em que você deveria estar construindo riqueza. Supõe-se que a faixa dos 30 e o início dos 40 anos sejam os melhores anos para ganhar e economizar. Em vez disso, as famílias mal conseguem se manter à tona cobrindo apenas os cuidados com as crianças, enquanto não destinam quase nada para a aposentadoria. A armadilha não são os cuidados infantis em si. Você precisa dos cuidados infantis. A armadilha é não levá-los em consideração adequadamente ao tomar outras decisões financeiras. As pessoas compram casas caras, alugam carros caros, e depois descobrem que não podem pagar por cuidados infantis de qualidade, ou que podem pagar pelos cuidados infantis, mas nada mais. Nem economias, nem investimentos, nem colchão financeiro. Se você planeja ter filhos, inclua os cuidados infantis na sua decisão de moradia. Inclua-os na sua decisão sobre o carro. Inclua-os em todo o seu estilo de vida. Porque durante 5 ou 6 anos por filho, essa despesa dominará o seu orçamento. Planeje isso antes de se comprometer com outras coisas.
A quarta armadilha é a inflação do estilo de vida. Esta não parece ser uma armadilha de forma alguma. Parece uma recompensa. Você começou sua carreira ganhando 50 mil, agora ganha 90 mil. Sua renda subiu 80%, mas de alguma forma, você não está economizando 80% a mais. Pode ser que você não esteja economizando absolutamente nada. Para onde foi o dinheiro? Foi para todos os lugares. Um apartamento melhor e depois uma casa. Um carro mais bonito, mais jantares fora. Assinaturas premium. Um telefone novo a cada ano. Classe executiva em vez de econômica daquela vez que se transformou em todas as vezes. Escola particular porque agora você pode pagar. Umas férias que custaram o dobro do que custavam as suas férias antigas. Cada melhoria individual parecia razoável. Você fez por merecer. Você trabalha duro. Você merece coisas boas. E tudo isso é verdade. Mas o efeito cumulativo é que suas despesas cresceram exatamente tão rápido quanto sua renda, deixando-o com a mesma margem que tinha quando ganhava a metade. Pesquisas mostram que os salários reais dos americanos de classe média cresceram apenas 12% nas últimas 2 décadas, apesar de os salários nominais quase terem dobrado. A lacuna entre o que você ganha e o que você guarda não melhorou, porque as despesas acompanham o ritmo dos ganhos. A inflação nas necessidades básicas, moradia, assistência médica, cuidados infantis e educação superou o crescimento dos salários e, em seguida, a inflação do estilo de vida consome o que resta. A defesa contra a inflação do estilo de vida é intencional. Toda vez que sua renda aumentar, decida com antecedência quanto desse aumento será destinado a melhorar seu estilo de vida e quanto será destinado a melhorar seu futuro. Uma boa regra é 50% para economias ou pagamento de dívidas e 50% para o estilo de vida. Sua vida melhora, mas o seu balanço patrimonial também. A quinta armadilha é a armadilha da normalização da dívida. Os americanos devem 18,8 trilhões de dólares em dívidas de consumo. A família média tem mais de 15 mil dólares em dívidas. A geração X, pessoas que atualmente estão entre meados dos 40 e final dos 50 anos, tem a maior carga de dívida de qualquer geração. As pessoas de 40 a 49 anos têm 4,8 trilhões de dólares em dívida total, mais do que qualquer outra faixa etária. E aqui está a loucura. Isso parece normal. Todo mundo tem uma hipoteca. Todo mundo tem a prestação de um carro. A maioria das pessoas tem saldos nos cartões de crédito. Os empréstimos estudantis se estendem até os 40 e 50 anos. Quando a dívida é universal, deixa de parecer um problema. Simplesmente parece ser a própria vida. Mas a dívida tem um custo composto, assim como os investimentos têm um crescimento composto. A taxa de juros média dos cartões de crédito ultrapassa os 20%. Se você mantiver um saldo de 6 mil dólares e fizer os pagamentos mínimos, pagará essa dívida por décadas e gastará milhares em juros. Enquanto isso, esse dinheiro não está sendo investido. O custo de oportunidade é assombroso. A normalização da dívida é a armadilha. Só porque todos ao seu redor estão endividados, não significa que seja o ideal. Pagar agressivamente as dívidas com juros altos deveria ser tratado como uma emergência, não como um projeto casual de vários anos. Cada dólar de juros do cartão de crédito é um dólar que poderia estar crescendo na sua conta de aposentadoria. A sexta armadilha é a armadilha da procrastinação da aposentadoria. Sei que você já ouviu falar de juros compostos. Você já viu os gráficos que mostram como alguém que investe cedo termina com mais do que alguém que começa tarde. Você entende o conceito, mas a compreensão não se traduz em ação para a maioria das pessoas. 54% das famílias americanas não têm economias dedicadas à aposentadoria. O saldo médio de aposentadoria para as pessoas de 55 a 64 anos é de apenas 185 mil dólares. Isso parece muito até você perceber que precisa financiar de 20 a 30 anos de vida. A armadilha funciona assim. Na faixa dos 30 anos,
A aposentadoria parece distante demais para ser priorizada. Você tem necessidades mais urgentes. A entrada da casa, casamentos, empréstimos estudantis, cuidados com as crianças. Você vai correr atrás do prejuízo mais tarde. Na faixa dos 40, você percebe que ficou para trás, mas agora tem despesas maiores e ajudar os filhos com a faculdade parece mais urgente. Definitivamente você vai correr atrás do prejuízo nos seus 50 anos. Ao chegar aos 50, a matemática é brutal. Você precisaria economizar 30% ou mais da sua renda para recuperar o tempo perdido. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. O Código Tributário, na verdade, tenta ajudar com isso. Em 2026, você pode contribuir com até 24.500 para um 401k, mais 8.000 em contribuições de recuperação se tiver mais de 50 anos. Se você tem entre 60 e 63 anos, há uma supercontribuição de recuperação que permite 11.250 adicionais. Mas essas disposições só ajudam se você as usar. A estratégia de aposentadoria mínima viável para alguém na faixa dos 30 e 40 anos é esta. Contribua pelo menos o suficiente para obter a contribuição equivalente e completa do seu empregador. Depois, maximize uma conta, Roth IRA, em 7.500 e automatize ambas para que você nunca veja o dinheiro. Se isso for doloroso para você, corte em outra coisa, porque o seu eu do futuro vai lhe agradecer. A 7ª armadilha é a da armadilha da expansão suburbana. Esta opera na interseção da moradia e do transporte. Você compra uma casa nos subúrbios porque é mais acessível, mas o trajeto para o trabalho exige 2 carros. Você gasta mais com gasolina, seguro e manutenção. Passa mais horas dirigindo, o que significa menos tempo para trabalhos paralelos ou segundos empregos. Os restaurantes e as opções de entretenimento ficam mais longe e, de alguma forma, são mais caros quando você leva em conta a viagem de carro. Estudos mostram sistematicamente que as pessoas subestimam o verdadeiro custo dos deslocamentos. Não apenas os custos diretos da gasolina e da manutenção do carro, mas o custo de oportunidade do tempo, o desgaste da sua saúde e dos seus relacionamentos. E as despesas ocultas da vida suburbana. Uma casa que custa 50.000 a menos, mas exige uma viagem de 1 hora em cada sentido, pode custar mais ao longo do tempo do que a casa mais cara perto do trabalho. Ao avaliar a moradia, leve em conta o custo total do transporte. Some 2 prestações de carro, 2 apólices de seguro, a gasolina para os deslocamentos e a manutenção. Depois, compare isso com o prêmio que você pagaria por uma casa em um lugar onde poderia se virar com um carro ou sem carro. A 8ª armadilha é tentar acompanhar o ritmo das pessoas com a mesma faixa de renda que você. Quando você ganhava 40.000, seus amigos ganhavam quantias semelhantes. As expectativas de estilo de vida de vocês estavam alinhadas. Mas, à medida que você avança para a faixa dos 30 e 40 anos, ocorre uma dispersão da renda. Alguns dos seus colegas ganham o dobro que você, outros ganham a metade, mas as expectativas sociais não se ajustam de acordo. Seu vizinho dirige um Tesla. Seu colega de trabalho fala sobre as férias dele na Europa. Seu amigo da faculdade acabou de comprar uma casa no lago. Esses dados criam pressão para igualá-los, para demonstrar que você está indo tão bem quanto eles. Mas você não conhece o panorama completo deles. Talvez tenham herdado dinheiro. Talvez estejam se afogando em dívidas por trás desse estilo de vida. Talvez o cônjuge deles ganhe 3 vezes o que o seu ganha. A comparação social é uma armadilha porque desconecta os gastos da sua situação financeira real. A única comparação relevante é entre o seu eu atual e os seus objetivos financeiros. Se você está no caminho certo para os seus objetivos, não importa o que os outros façam. Se você não está no caminho certo, igualar os gastos deles definitivamente não o ajudará. A 9ª armadilha é a armadilha do momento perfeito. Começarei a investir quando o mercado estiver mais baixo. Comprarei uma casa quando os preços caírem. Negociarei um aumento quando a empresa estiver melhor.
Começarei a economizar quando ganhar mais dinheiro. Essa armadilha disfarça a inação de estratégia. Você diz a si mesmo que está sendo inteligente ao esperar pelas condições ideais. Mas as condições ideais raramente chegam. E quando chegam, você encontra novos motivos para esperar. O mercado cai, mas você tem medo de comprar durante a incerteza. Os preços das casas caem, mas agora você se preocupa com a segurança no emprego. A empresa está melhor, mas as suas expectativas sobre o que você merece também aumentam. O tempo no mercado supera a tentativa de prever o momento exato do mercado. Começar agora com condições imperfeitas é melhor do que esperar indefinidamente por condições perfeitas que nunca se materializam. O melhor momento para começar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é hoje. A 10ª armadilha, e esta talvez seja a mais insidiosa, é a armadilha de estar ocupado. Você está tão ocupado trabalhando, se deslocando, cuidando das crianças, administrando a casa e lidando com as crises diárias que nunca tem tempo para pensar estrategicamente sobre as suas finanças. Você nunca se senta e calcula realmente se está no caminho certo. Nunca pesquisa melhores opções de seguros, investimentos ou consolidação de dívidas. Nunca negocia o seu salário, nem procura empregos com melhor remuneração. Você está trabalhando duro, mas não está trabalhando de forma inteligente na sua vida financeira. Estar ocupado se torna uma desculpa para permanecer no modo automático. Você continua pagando as contas que sempre pagou. Mantém as assinaturas que sempre teve. Conserva os hábitos financeiros que não o beneficiam. Estar ocupado não é uma medalha de honra, quando o impede de otimizar o recurso mais importante que você tem: o dinheiro. Reserve um tempo trimestralmente para revisar as suas finanças. Programe isso como qualquer outra reunião importante, porque uma hora de revisão financeira pode economizar milhares de dólares e anos de corrida atrás do prejuízo. É isso que torna essas armadilhas especialmente perigosas. Elas não operam de forma isolada. Elas se acumulam de forma composta. Você se esforça para ter a maior casa, o que exige um trajeto mais longo para o trabalho. O trajeto mais longo exige 2 carros confiáveis, o que significa 2 prestações de carro. O estresse financeiro da casa e dos carros faz com que você sinta que merece coisas boas. Então, a inflação do estilo de vida se infiltra. A inflação do estilo de vida não deixa nada para as economias de aposentadoria. A falta de economias para a aposentadoria cria ansiedade. Mas você está ocupado demais administrando a casa, os carros, os deslocamentos e os cuidados com as crianças para realmente lidar com isso. Uma armadilha leva a outra. Cada uma torna mais difícil escapar das outras. Quando você reconhece o padrão, está preso em uma rede de decisões financeiras interconectadas que pareciam razoáveis de forma isolada, mas que criam asfixia em combinação. Por isso, a solução não é apenas evitar uma armadilha. É reconhecer que cada decisão financeira importante afeta todas as outras. A casa que você compra determina o carro de que você precisa. O carro que você dirige determina o dinheiro disponível para os cuidados com as crianças. O custo dos cuidados com as crianças determina o que sobra para a aposentadoria. Tudo está conectado. As pessoas que constroem riqueza na faixa dos 30 e 40 anos não são necessariamente mais inteligentes ou mais sortudas. Elas são mais intencionais. Elas veem as conexões antes de se comprometerem com as decisões. Elas deixam margem em seus orçamentos em vez de maximizar cada categoria. Elas otimizam para a flexibilidade em vez de para o status. Deixe-me dizer o que acontece se você evitar essas armadilhas. Você compra uma casa modesta com espaço para respirar. Dirige um carro usado confiável e investe a diferença. Planeja os cuidados com as crianças antes de se comprometer com outras despesas. Economiza em metade de cada aumento de salário. Paga as dívidas agressivamente em vez de normalizá-las. Começa a contribuir para a aposentadoria cedo e deixa que os juros compostos façam o trabalho. Mora perto o suficiente do trabalho para que o transporte não devore a sua riqueza. Ignora o que os outros fazem e se concentra nos seus próprios objetivos. Para de esperar o momento perfeito e começa agora. Arranja tempo para a estratégia financeira mesmo quando a vida está ocupada.
Faça tudo isso e você não estará correndo em uma esteira. Estará fazendo um progresso real, construindo riqueza real, criando opções reais para o seu futuro. As armadilhas que descrevi não são fracassos morais. São características estruturais do ambiente financeiro em que vivemos. Os bancos se beneficiam quando você pega emprestado mais do que deveria. As concessionárias de carros, quando você financia mais do que precisa. Toda a economia de consumo foi projetada para capturar cada dólar de crescimento de renda antes que você possa economizá-lo. Você não é ruim com dinheiro. Você está em um ambiente otimizado para separá-lo do seu dinheiro. Uma vez que você vê isso, pode começar a tomar decisões diferentes. O chão não precisa desmoronar sob os seus pés, mas você tem que parar de caminhar em direção às rachaduras. Se você está na faixa dos 30 anos, tem tempo. Use-o. Comece agora. Mesmo com pequenas quantias. Construa os hábitos que se compõem ao longo de décadas. Se você está na faixa dos 40 anos, ainda tem tempo, mas menos. Seja mais agressivo. Corte as despesas que não servem aos seus objetivos. Maximize as suas contribuições para a aposentadoria. Priorize a criação de riqueza em vez do estilo de vida. As armadilhas são reais, mas o caminho para contorná-las também é. Você só precisa estar disposto a caminhar. Se esta análise mudou a forma como você vê as armadilhas financeiras na sua vida, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história econômica e as armadilhas modernas que tentaram manter ocultas. Comece a construir o seu futuro hoje. O próximo tesouro de sabedoria financeira será aberto em breve.